E uma pesquisa do CPEA mostra que, desde agosto, os laticínios vêm enfrentando dificuldades na negociação dos lácteos com os canais de distribuição. E esse cenário se manteve em outubro devido ao consumo desaquecido. E para falar sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA. Obrigada por nos atender, Natália. É um prazer estar com vocês, Priscila. Natália, o preço do leite captado em setembro e pago aos produtores em outubro foi de R$ 2,84 o litro, um recuo de 6,5% frente ao mês anterior. Essa foi a segunda queda consecutiva no campo, mas o valor ainda ficou 15,5% superior, registrado em outubro do ano passado, que foi um ano bem ruim aí para o setor. Ao que se deve esse cenário de diferença de patamar de preços? Queria que você explicasse mais também a respeito disso. Claro, vamos lá. A dinâmica do mercado desse ano está bastante diferente da do ano passado, né, Priscila? A gente tem aí a variável da oferta regendo a dinâmica da formação do preço durante boa parte do ano. Então, a gente está agora vendo esse movimento de queda ganhando força no campo, devendo persistir aí até o final do ano. E, na verdade, esse patamar de negociação que a gente vê esse ano, ele fica acima do ano passado, porque a curva de preços também subiu mais devido à oferta restrita. Então, esse ano a gente tem aí um enxugamento da produção, causou um desabastecimento, sobretudo aí no meio do ano. Os preços se elevaram consideravelmente entre maio e agosto, e agora a gente vai vendo esse movimento, né, de desvalorização, tanto do leite ao produtor, quanto também dos derivados lácteos, mas ainda assim a gente registra aí um patamar de preços acima do mesmo período do ano passado, porque de fato a gente teve aí esse fator da oferta sendo muito preponderante e elevando, né, os preços dessas negociações. E você acha que esse valor pago ao produtor que está em queda, ele vai manter o setor apreensivo ou vamos continuar nesse ajuste? Qual que é a sua opinião? Olha, o próximo mês, né, que é a captação de outubro, pagamento de novembro, o CPEA ainda não divulgou esse valor, mas a gente está aí com a pesquisa em andamento, a gente já sabe que tem uma nova queda vindo por aí em torno de 5%. Então, esse movimento de queda, ele deve continuar até o final do ano. Não é algo que pega o setor desprevenido, porque sazonalmente a gente espera realmente uma tendência aí de queda de preços, né, ao longo do quarto trimestre do ano. Então, não é algo tão atípico para o setor. E esse ano a gente tem vários fatores que pressionam ainda mais as cotações. Então, tem a questão da sazonalidade, né? A produção ela tende a se recuperar nesse último trimestre do ano. A gente tem também maiores investimentos na atividade por conta de uma rentabilidade um pouco melhor no segundo e no terceiro trimestre, ajudam nessa recuperação da produção. A gente tem volume maiores de importações nesse ano em relação ao ano passado, e para complementar, Priscila, a gente tem uma demanda ainda bastante enfraquecida pelos produtos lácteos. Então, são vários fatores, né, que vão reforçar esse movimento de queda até o final do ano. Então, o setor não está pego desprevenidamente. O difícil para esse setor, a variável aí que é complicada, na verdade, de mensurar, é o quanto, né, que esse movimento de queda, ele pode, a intensidade desse movimento de queda, quais os patamares que ele deve atingir. Isso porque a produção ela está se recuperando, é evidente que as indústrias de laticínios estão captando mais leite, só que a produção ela está reagindo sobre uma base produtiva menor, porque a gente teve muita saída de produtor da atividade e pelas pesquisas do IBGE, tudo indica que a gente fecha o ano com retração da produção. Então, por conta dessa dificuldade de se dimensionar o potencial produtivo, o desafio das indústrias é justamente fazer esse repasse de queda para o produtor e lidar com a concorrência, né, dos seus fornecedores. Então, não perder fornecedor para um concorrente. Então, é esse o desafio, dimensionar essa intensidade dessa queda. E a saída desses produtores também muito em função da alta dos custos, né, que a gente comentava antes por telefone. Agora, você acha que também existe um impacto, né, desse terceiro ano de laninha para o setor leiteiro, aí, principalmente no sul do Brasil? Esse problema, ele complementa a restrição da oferta, na sua opinião?
Com certeza. Quando a gente observou, né, no meio do ano, um desabastecimento muito pontual e muito generalizado, isso veio dessa alta de custos de produção somada ao período do ano, que é o pico da entre-safra, né, agravado pela condição da laninha, que trouxe aí uma safra menor, principalmente no sul do país. Então, a laninha, ela é um fenômeno climático que tem que ser levado em consideração na hora desse planejamento, porque a gente sabe que ela pode trazer esse efeito, né, sobretudo nos momentos mais delicados, que é a transição da produção de leite. A gente está se preparando aí para mais um ano, né, que a gente deve contar com a laninha pelo menos no primeiro trimestre do ano que vem. Então é mais um fator também para se ficar atento. Certo, olha, queria agradecer muito, viu, Natália, toda a sua atenção aqui com a equipe do Mercado e Companhia. Eu aproveito para te desejar uma excelente tarde. Eu que agradeço, Priscila, para todos vocês, uma excelente tarde, até a próxima. Até.